monitória. Então, o procedimento monitório ele foi pensado como alternativa para uma série de prestação judicial, né, jurisdicional, sendo cabível sua utilização por quem detém uma prova escrita, como nós falamos, mas sem eficácia executiva. Então, olha só, você tem uma prova escrita, mas não é um título executivo, não tem eficácia executiva. Para exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, que é a situação nova do CPC, a entrega de bem móvel e imóvel, a mesma coisa, e até mesmo o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Tá? O objetivo da ação monitória é permitir ao credor acesso mais rápido à execução forçada. Né? A execução forçada, vocês já aprenderam o que é, então sabem que é quando realmente você tem o título, você tem como executar o sentenciado, não há mais dúvida sobre a prova que você tem. Né? Segundo a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, o encurtamento do procedimento monitório tem respaldo no direito que se faz evidenciado mediante a prova escrita. Logo, o trâmite é abreviado através da inversão do ônus de instaurar a lei a respeito da existência ou não do direito, que certamente desestimula as defesas infundadas ou protelatórias. Né? Então, agora você tem, se o magistrado se convencer do seu título monitório ou da sua prova documental, né, não há mais que falar não há mais falar em não existência do direito. Você já tem o direito, porque você não precisa esperar o procedimento comum para ter esse direito. Se o magistrado se convencer, ele fala realmente você tem o direito e se o réu, da maneira que ele se portar, né, aquilo vai se tornar um título executivo. Tá? Vamos ver isso para frente. Há duas espécies de ação monitória. A ação monitória pura, e ela se basta na alegação do credor, simples alegação, se o credor alega que é credor, ele já tem direito à ação monitória. Isso é adotado no direito alemão. Tá? Então, simples alegação do credor é o suficiente para entrar com a ação monitória. E a próxima, né, a ação monitória documental, que é a novidade no CPC de 2015, né? Desculpe, tomara que não seja o corona, é adotada no direito italiano e agora também no Brasil, né? Falando em Itália aqui, a gente fica preocupado, mas vamos continuar. Também no Brasil. Nesta existe uma prova que é chamada prova escrita. Veja, ela não é ainda um título monitório, ela é uma prova escrita. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Olha só, essa prova escrita pode ser a prova documental, você tem um documento, né? E também a prova documentada, que é essa situação nova do artigo 700, parágrafo 1º do CPC. É uma prova oral, veja só, é feita uma prova oral ou pericial produzida antecipadamente, né, conforme o artigo 381. Há um laudo pericial, por exemplo, um termo de audiência. Eu coloquei ali exemplo com um termo de audiência. E o que significa isso? Que vão ser colhidas essas provas. Então, ela é uma prova documentada. Cuidado para não confundir. Existe a prova documental e existe a prova documentada, que é uma prova que vai ser colhida o depoimento das pessoas. Pode ser oral ou pericial, mas vai ter o depoimento e vai ter um laudo, tá? Ou um termo de audiência. Então tem que ser, não é simplesmente, não são duas provas documentais, tá? É uma documental e a outra documentada. Ela vai ser documentada, vai se tornar um documento. Tá? Não há rol das provas escritas, porque a função dessa prova escrita é em uma cognição sumária, portanto, um juízo de probabilidade, muito parecido com a tutela, né? E convencer o juiz da existência do direito. Assim, tudo depende do caso concreto. Exemplo, eu coloquei ali, um contrato assinado apenas por uma testemunha. Tá? Então, nós sabemos, pelo processo civil 3, que um contrato, né, um instrumento particular, assinado pelas partes e por duas testemunhas, é um título executivo extrajudicial. Mas nesse caso aqui, foi assinado apenas por uma testemunha. Nós não podemos simplesmente pegar esse documento e jogá-lo para um procedimento comum, para então, lá na sentença, o magistrado conceder o direito e falar, não, realmente esse contrato vale como título executivo. Então, aqui fica mais rápido, né? Se o magistrado já se convencer com esse contrato assinado por uma testemunha, você já vai ter direito de executar a outra parte, né? E executar, lê-se, executar no bom sentido. E há duas hipóteses, então, quando você entra com essa ação monitória, tá? A primeira delas é, se o juiz se convencer da existência do direito, há a expedição do mandado monitório, e aí o procedimento vai seguir. Tá? Então, imagine
Você entrou com o pedido, nós já vamos entender como que funciona esse pedido, né? E você vai verificar que o juiz, se ele se convencer da existência do teu direito, ele vai analisar a sua prova documentada ou prova documental e vai verificar se ele se convence dessa existência do direito. Se ele se convencer, ele vai expedir um mandado monitório, que vai ser basicamente exigindo com que a outra parte pague a dívida. Tá? Vai ter a força de título executivo, caso a pessoa não pague. Mas vamos entender isso para frente. Tem também a questão do embargo dos monitórios, vamos aprender. Parte 2. Né? Se o juiz não se convencer da existência do direito, olha o problema. Se ele não se convencer, o artigo 700, parágrafo 5º, vai falar que o juiz vai solicitar ao autor que emende a petição inicial. Então, veja, vai ter que arrumar, vai ter que emendar a petição inicial para converter a ação monitória num procedimento comum. Então, se o juiz não se convencer com o seu argumento e com as suas provas, ele vai fazer com que você emende a petição inicial, ou seja, arrume ela, mude ela para procedimento comum. Você vai ter que voltar, vai perder o procedimento especial da ação monitória e vai voltar ao procedimento comum. Tá? Isso é importante saber. Vamos lá. Quais são as obrigações tuteláveis pela ação monitória? Então, nós temos o pagamento de quantia, nós temos a entrega de coisa fungível ou infungível, ou ainda a entrega do bem imóvel ou imóvel. Fungível e infungível, vocês sabem, né? A diferença. Fungível é aquilo que pode ser trocado por outra coisa, pode estabelecer um outro bem no lugar. Infungível, não, por várias razões, né? Pode ser até questões emocionais, então não tem como trocar aquele bem, não tem como entregar outra coisa no lugar daquilo que foi acordado. Não é possível fazer isso. Às vezes é um item único, são várias situações que podem tornar o bem infungível. Você já deve ter visto isso lá na matéria de obrigações, tá? Que também fala do pagamento de quantia, fala da entrega de coisa, né? Entrega de bem imóvel e obrigação de fazer ou não fazer, que também está nas matérias de obrigações, e ela também é tutelada, né? Ou tutelável pela ação monitória. Tá? Então é importante saber quais as matérias que podem, né, ser defendidas pela ação monitória.